Olá pessoal, sejam bem-vindos ao CompactCast, o seu podcast compacto que descomplica o mundo financeiro. Meu nome é Fernando Franklin e hoje nós vamos falar de um assunto muito importante: imposto de renda. O imposto de renda, a gente tem dois pedaços dele. Um pedaço que é o fato da gente declarar e o outro, que é o que acontece antes muitas das vezes, que é o pagar. Então, para cada tipo de investimento vai ter um tipo de imposto que vai ser cobrado. Alguns são retidos na fonte, outros você tem que fazer o recolhimento com um DARF na sequência, e outros você vai pagar efetivamente, é um complemento, após aí um fechamento anual. Isso aí é um ponto importante, você deve fazer essa declaração, começar a fazer antes, e aí eu até recomendo que você faça, mesmo que você seja isento, porque isso vai te ajudar a treinar e aprender a declarar conforme sua evolução financeira for acontecendo, e aí você passa efetivamente a se tornar obrigatório a declaração. E aí, obviamente, muitas das pessoas vão começar declarando de forma simplificada, ou seja, não precisa colocar lá os pagamentos efetuados, que são aqueles pagamentos que você faz para médico, por exemplo, e outras vai fazer mais sentido colocar o completo. De qualquer forma, eu acho que colocar a declaração com todas as informações é a melhor opção para você entender se faz sentido você optar pela completa ou pela simplificada, de acordo com aquela que te dê a maior restituição ou o menor pagamento de imposto. Outro ponto importante é a gente ficar de olho, além dessas questões, do que vem depois, né? Então, por que eu estou falando isso? Muitas vezes a gente começa a acompanhar os investimentos e aí a gente fala, vou investir nesse investimento porque ele é isento de imposto de renda. Isso não é uma boa opção escolher porque ele é isento de imposto de renda. Você deve escolher um investimento porque ele é a melhor rentabilidade após o imposto de renda. Se o imposto de renda for zero, ótimo, você não vai subtrair nada. Mas talvez você vai ter um investimento que rende muito, rende pouco e não paga imposto de renda. E aí não vale a pena. É melhor um investimento que rende mais e que pague o imposto ainda que muito alto. Por exemplo, de forma geral, investir na poupança é um grande problema, apesar de ser isento de imposto de renda, porque ele não rende tão bem quanto um CDI, tá? Mais ou menos aí na metade do CDI atualmente. Então é um ponto importante aí da gente acompanhar. Reduzindo isso aí, né, com a queda da taxa de juros, vai ficar melhorando de um lado para o outro aí, mas é um ponto da gente acompanhar sim. Outro ponto que a gente tem que levar em consideração é mudanças de regras. Agora está sendo discutido novamente a tributação aí dos dividendos das empresas. É um ponto complicado. Por quê? Se fizer uma mudança que reduza os impostos dentro da empresa e aumente no dividendo, é uma coisa. E aí se fizer bem proporcional isso aí. Outra coisa é se não diminuir nos impostos internos da empresa e aumentar nos dividendos. Porque significa uma bitributação, uma vez que a empresa paga o juro, paga o imposto sobre o lucro e o dividendo é uma distribuição do lucro. Então já foi pago o imposto e vai pagar de novo. Então tinha que ter uma compensação disso aí. É uma vantagem você conseguir diminuir e pagar fora do imposto, né, diminuir o tanto do imposto e pagar fora do dividendo, deixar a pessoa física pagar, porque o dinheiro que fica na empresa permite que esse dinheiro seja investido sem pagar imposto, né, em outras coisas, em crescimento da empresa, né, por exemplo. E aí, obviamente, vai trazer mais emprego, mais resultado e tudo vai voltando aí numa bola de neve. Mas a gente tem que sempre levar em consideração. Isso seria o mundo ideal. Infelizmente, a gente não tem tanta fé de que isso pode acontecer. Se acontecer dessa forma, pode ser bom, né? Apesar da chação que a gente vai ter pelo mercado financeiro aí de ser tributados dividendos, mas acontecer dessa forma, de uma forma que realmente diminua os impostos da pessoa jurídica de forma proporcional, pode ser bom. Outro ponto que a gente tem aí, por exemplo, também já foi falado, né, e a gente teve mudanças aí da regra de LCI e LCA agora, que diminuiu as opções para poder emitir o papel, né, uma letra de crédito imobiliário ou letra de crédito do agronegócio, foram mudanças boas, se você for separar no objetivo daquele papel. É ruim para o mercado porque dá menos opções, mas são mudanças boas, por quê? Porque se torna, aquele papel tem o objetivo de realmente influenciar e estimular o agronegócio e o mercado imobiliário, então ele pode ser emitido. Se ele não tem esse objetivo, não pode. Então você tem que fazer essas adequações. Porém, mudar a regra, que é um fator complicador.
né? E foi uma mudança relativamente brusca, né, sem um prazo de adaptação mais longo, poderia ter tido também. Né? São situações que não deu tempo para o mercado se adaptar muito bem. Então, cada mudança que é feita, cada cobrança de imposto, você tem que entender tanto qual que é o objetivo daquele imposto e, principalmente quando a gente fala de rendimento, qual que é a rentabilidade que ele vai comer ali de você e se vai ser algo que vai fazer diferença na escolha daquele investimento ou não. Novamente, né, por exemplo, como a gente tem em renda fixa aquela tabela regressiva, né, começa no 22,5% e chega até os 15%, muitas vezes o fato de você fazer uma comparação com 22,5% pode tornar o investimento menos atrativo que um isento de imposto de renda, mas chegando nos 15%, que é o que talvez você vai chegar num investimento que é isento, porque ele vai ter um prazo maior, vai ter alguma coisa do tipo, que te trava, né? Vai se tornar um investimento mais interessante. Então, esse tipo de coisa é fundamental, você deve pensar nisso, ficar de olho, pensar com muita tranquilidade, não enquanto de imposto que você está pagando, mas sim enquanto você está recebendo, então, para poder valer a pena. Afinal, imagina o seguinte, se você ganha na Mega Sena, você vai pagar imposto. Quem não gostaria de pagar esse imposto? Então, claro que a gente fica triste, fica chateado, porque a gente não vê tanto retorno em algumas coisas, mas não é o caso aqui. A gente tem que pensar em quanto que a gente está levando no final das contas e qual é a melhor opção para a gente ter um retorno mais adequado, né, e atingir os nossos objetivos de maneira mais fácil. Então, pensa nisso na hora de investir, novamente. Lembre-se, não foque no imposto, foque na rentabilidade total, rentabilidade líquida, e você vai se tornar um investidor cada vez melhor. Até a próxima!